Boa noite, começando a nossa aula. Vamos lá dar início a. Nós estamos falando termodinâmica já tem um tempinho, né? Na verdade, nós vamos falar para valer da primeira lei e da segunda lei da termodinâmica. Tá? Vamos lá. Vou fazer primeiro uma pequena introdução. Garganta, quando disse para vocês estar um pouquinho rouca, qualquer coisa pede para repetir, que a gente repete, tá? Vamos lá. Ó, imagina um gás dentro do recipiente fechado. Nesse exato momento, ele possui uma certa pressão, volume e temperatura, que nós vimos nas últimas aulas, que são as características de estado de um gás. Né? Se ele receber calor, ou seja, recebe energia, que calor é energia térmica em movimento, né? Do meio externo, de fora, esse gás pode utilizar de duas maneiras. Aqui tem ó, a primeira, é utilizar essa energia no aumento da sua energia interna, ou seja, aquecimento, ou ele pode realizar trabalho em expansões, vai expandir o gás, certo? Então são duas maneiras de ele usar essa energia que ele recebe, ou Opa, aumentando o valor da energia interna, ou realizando trabalho. Pode falar? Nenhuma dúvida? Isso quer dizer que se você olhar aqui, ó, que a quantidade de calor que esse corpo, tem né? áudio aqui. A quantidade de calor, então vai ser igual ao quê? A soma Tá dessas sem duas áudio, formas Márcio. que a energia será utilizada, tá? E eu falo para você, o resumo da primeira lei da termodinâmica é isso aqui, que o calor recebido do meio externo, né? Quando o calor recebido do meio externo é igual ao quê? Ao variação da energia interna e ao trabalho realizado, tá, okay, com o uso dessa energia. Nós dizemos aqui, em resumo bem simples, isso aqui seria a primeira lei da termodinâmica. Como assim trabalho? Para entender, você entender melhor, lá na dinâmica nós ensinamos e aprendemos também, né, que trabalho é igual a força vezes a distância, o deslocamento, né, quando é na horizontal. Aqui, usando a analogia, nós podemos falar que trabalho é igual a força vezes a distância, tá? Então, você vai ter... Só que quem que vai estar aqui? Nós teremos essa força aqui, vai ser, na verdade, a relação que eu tenho, tá ok? Porque força é pressão vezes a área. Mas como assim, professor? Força, pressão vezes a área? É porque pressão é a força sendo aplicada a uma determinada área, tá? Então, se pressão é força sobre área, se eu quero encontrar a força, eu falo que é pressão vezes a área. Já que trabalha força vezes distância, quer dizer, que a pressão que eu tenho agindo aqui, ó, no gás, vezes a área vezes distância, é trabalho. Ou ainda, quando nós estudamos volume, nós sabemos que volume é a medida das três dimensões, comprimento, vezes largura, vezes altura. Quando você faz o comprimento vezes a largura, você encontra a área, certo? Então, eu posso falar aqui, ó, que esse área vezes a minha distância, aqui que seria a altura, né? É o meu volume. Ah, então, o trabalho de um gás eu posso calcular, então, pressão vezes a variação do volume, tá? E isso aqui, isso acontece o quê? Quando é isobárica. O que é uma transformação isobárica? Relembrando, ela ocorre com a pressão constante, tá? Isovolumétrica, volume constante.
isotérmica, temperatura constante. Só que o trabalho aqui ocorre o quê? Numa transformação isobárica, né? E aí o trabalho também, se a gente relacionar, não sei se você lembra, se eu relacionar isso aqui, ó, pressão vezes volume, se relacionar e lembrar, nós vimos nas aulas anteriores, nós calculamos aqui vários exercícios, que é N é número de mols, R é constante, né, geral dos gases, e ΔT variação de temperatura dada em Kelvin. Não sei se está lembrando, nós fizemos vários exercícios aqui. Tá? E aí é o seguinte, se o volume for maior que zero, se já aumentou o volume, meu trabalho também aumenta. É um trabalho que é diretamente proporcional. Então, o trabalho é realizado pelo gás, é uma expansão. Se o meu volume, a variação de volume é menor que zero, ou seja, na verdade, houve uma contração, tá? Reduziu o volume. O trabalho é menor que zero e aí o trabalho é realizado sobre gás. Então, ó, quando ocorre uma expansão, o trabalho é realizado pelo gás. Quando ocorre uma contração, o trabalho é realizado sobre o gás, tá? Alguém pode falar, professor, e quando não varia, não tem variação de volume, o trabalho é igual a zero. Ou seja, é uma expansão isovolumétrica, transformação isovolumétrica, né? Que não vai ocorrer expansão nenhuma. Volume constante. Então aqui eu tenho trabalho igual a zero. Ok? Chique. Ainda, ó, expansão gasosa realizando trabalho. Então, vou mostrar um exemplo. A pólvora possui uma combustão muito rápida, que provoca a liberação de energia e cede calor, aquecendo o gás ao redor, causando uma grande expansão. Essa expansão realiza trabalho sobre o projétil, que adquire grande velocidade. Então é isso aqui, ó, aqui. Substância química ou pólvora que vai aqui, bala o projétil, ó, quando tem ele sofre a pancada, ó, após o martelo atingir o culote do cartucho, ele solta faíscas na pólvora ou substância química, outra substância, né, que começa a queimar em alta velocidade. Ah, professor, ainda ficou difícil para entender. Eu fiz um videozinho aqui para entender melhor. Olha lá. Olha lá ele. Viu como que funciona? Ah, então é isso que ocorre na prática, Legal. né? É um exemplo prático que ocorre isso. Agora, qual é o caso de a pressão ser variável? Então, nós fizemos pressão constante. Se for variável, se o volume for maior que o volume final for maior que o volume inicial, o trabalho é positivo. Quando for gráfico, é só lembrar, ó, se está acima do eixo, é positivo. Abaixo, negativo. Eu estou usando W para trabalho. Eu esqueci de colocar W aqui, tá? Peguei o desenho. Que os livros mais antigos usam trabalho com essa letra grega tal. Eu tenho usado o W. Os livros mais novos estão usando também. Então, eu trabalho igual numericamente a área. Igual você usa a área da figura e calcula. Se tivesse na parte de baixo do gráfico, vai ser negativo. Tá? Mas já sabemos. Se o volume for menor, trabalho negativo. Trabalho positivo acima do eixo da horizontal. Negativo abaixo. Tá? Aí aqui, ó, expansão livre de um gás ideal. Considere um recipiente de paredes rígidas e adiabáticas, dividido em duas partes por uma fina membrana. Tá aqui, ó, duas partes. Ele fala, em uma das partes, coloca-se uma certa massa de gás perfeito, né? No gás ideal aqui. Enquanto na outra faz-se o vácuo. Ok? Aí o que vai acontecer?
Olha lá, ó. Se subitamente a membrana se rompe, você tem uma membrana, ela se rompe, o gás expande-se através da região de vácuo, realizando uma expansão livre, ó. Porque a membrana que tinha, que estava mantendo ele separado, rompeu, o gás começa a ter uma expansão livre. Nessa expansão, o gás se expande contra o vácuo, empurrando o vazio, ou seja, trata-se do único caso de expansão que o gás não realiza trabalho, tá? Quando empurra o vazio, Boa noite, professor. boa noite, o gás não realiza trabalho. Agora sim, a primeira lei da termodinâmica que nós falamos hoje, né? Então, falei que a quantidade de calor externo é igual ao que? A variação de energia interna mais o trabalho. Nós então podemos falar o quê? Chama-se princípio da primeira lei da termodinâmica, também conhecido como princípio da conservação, tá? Nós já falamos com vocês isso da conservação de energia, né? O que quer dizer, em resumo, relembrando para vocês, em resumo, que a quantidade de energia no início de qualquer processo é igual ao final do processo. Ou seja, a energia ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada em outro tipo de energia. Então, quando você vê alguém falar perdeu energia, significa, na verdade, isso que perdeu transformou-se em uma energia, geralmente a energia térmica, calor, energia dissipada, dissipou em outra forma de energia que não é aquela que você desejava, tá? Um exemplo, você quer energia mecânica, provocar movimento no motor. Você pode ver que o motor tem um aquecimento, se alguém chegou perto, tem um aquecimento. Esse aquecimento que ocorre também, nada mais é que manifestação também, devido ao atrito das peças, das peças que são rotativas e tudo mais, que tem no motor, e outros elementos, você acaba tendo parte da energia, que era motora, se transforma em energia térmica. Ou seja, essa que está chamando de energia térmica, a gente perdeu ela. Perdeu como? Perdeu ela para realizar trabalho. Porque a gente desejava que 100% da energia que foi fornecida ao motor realizasse trabalho. Por isso que quando você vê alguém falar do motor, fala assim, qual o rendimento desse motor? Entenderam? O rendimento é exatamente a relação entre aquela energia que chegou e com isso você vai ter uma potencial útil que vai realizar trabalho, tá? E vai ter aquela parcela que você não vai realizar trabalho. Infelizmente, se perdeu, entre aspas, transformou em outra forma de energia que não é a que você desejava. Ok? Então, vamos lá. Só tomar um pouquinho d'água aqui, só. Acho que eu perco a voz. Ó, no mundo dos quadrinhos, muita coisa é permitida. Quadrinhos, mangás, né, anime, filmes de super-heróis, aí, desenho animado. Por exemplo, o Homem de Gelo é capaz de esfriar objetos e ambientes. Os quadrinhos não dizem, mas é possível supor que o calor retirado dos objetos e do ambiente seja absorvido pelo próprio super-herói. Nesse caso, ele devia esquentar até eventualmente ferver, evaporar ou queimar. O princípio físico que permitirá essa conclusão é a lei. Vamos lá. Letra. Olha lá. Já bebeu sua água. Agora fica sabendo. Tô sabendo. Fica frio aí. Quem lembra desse episódio, desse filme? As crianças amam. Confesso que gostei também. Eu acho que é dos incríveis, né? Legal, legal. Eu gelado. Assisti ao lado dos meus filhos, amaram. Então, os filmes, os quadrinhos mostram super-heróis com esses poderes, mas pela física, se você está retirando energia, essa energia tem que ir para outro ponto,
né? Então, teoricamente, quem absorve essa energia é o herói. Logo, o que deveria acontecer com ele é o que nós vimos aqui. Ferver, evaporar ou queimar. O princípio físico que permitia essa conclusão é a lei de Boyle, de Stefan Boltzmann. Lei zero da termodinâmica, para quem não lembra, é a lei do equilíbrio térmico. Quando dois corpos ou mais, 2 ou 3 corpos, entram em contato com temperaturas diferentes e após certa variação de tempo, eles ficarão todos com a mesma temperatura, tá? Então sobrou a primeira lei e a segunda lei. A segunda eu ainda não ensinei, então só pode ser a primeira lei da termodinâmica, né? Que é a lei da conservação de energia. Por quê? Vou botar aqui só para lembrar. Por quê? A energia, já que ele absorveu energia, para que retirou energia do objeto, ele tem que ter absorvido. É essa que é a expressão física, tá? Então seria a letra, vou botar lá, letra D, né, pessoal? Primeira lei da termodinâmica, tá ok? Segundo, um recipiente isolado é dividido em duas partes. A região A, com volume VA, contém um gás de ar a uma temperatura TA. Na região B, com volume VB, o VB é do dobro do volume A. Faz-se um vácuo. Tipo aqueles que nós vimos, por exemplo, como chegou ali. Ao abrir um pequeno orifício entre as regiões, o gás da região A começa a ocupar a região B. Considerando que não há troca de calor entre o gás e o recipiente, a temperatura de equilíbrio final do sistema é. E aí? Vai ser 1/3, vai ser um dobro de temperatura, vai ser igual, vai ser 2 vezes, vai ser 3 vezes. E aí, o que vai acontecer? Respondendo, ó. Do enunciado, percebe-se que trata de uma expansão livre. Dessa forma, acabamos de falar de um exemplo, na expansão livre, não haverá gasto de energia quando o gás ocupar o recipiente todo. Logo, a partir da primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Então, o que acontece? Se a quantidade de calor inicial é 0, o trabalho também é 0. Então, a energia interna é igual a 0. Pessoal, quando se trata de uma expansão livre, a variação de energia interna é 0, tá, pessoal? Só para vocês lembrarem. Guarda isso. Se não há variação de energia interna, então não há variação de temperatura. Tá ok? Então, por isso, a letra B, só para quem não lembra, ó. Letra B, vai ser dividido por 2, tá? Vai dividir a temperatura por 2, que vai ser os 2 corpos que se encontram, né? Atinge o equilíbrio térmico. Como só vai ter a temperatura do corpo A, divide por 2. Vou botar ali. Tá? Então, guarda aí. Não há variação de energia interna, não há variação de temperatura. Só lembrando aqui, ó. Na transformação isotérmica, pessoal, isotérmica é aquela que a variação de temperatura é 0. Se não há variação de temperatura, a variação de energia interna é 0 também. Não esqueçam. Tem que variar a temperatura para que eu tenha. Isso quer dizer o quê? Que toda a quantidade de calor que é fornecida vai realizar trabalho, tá, pessoal? Realizar trabalho. Lembrando no gráfico que eu mostrei para você, temperatura constante, ó. Isso a gente tinha visto. Aumenta a pressão, aumenta o volume. Professor. Oi. Assim sendo, para gerar calor tem que haver trabalho. Ah, sim. Tá? Uma energia tem... Se fornecer uma energia, ela vai... necessariamente, no caso de máquinas, por exemplo, você quer realizar um trabalho, né? Você não quer que o trabalho seja nulo. Isovolumétrica, olha só.
O volume não sofreu. Aí o que eu falo para vocês? Quando não tem uma variação, porque trabalha o que? Lembra? A pressão vezes a variação do volume. Se não variou meu volume, o meu trabalho é igual a zero. Certo? Meu trabalho é igual a zero. Então, aí o que acontece? Se o trabalho é zero, significa que a variação de energia interna vai ser igual todo o calor que fornecido. Lembra no início? Talvez a Ana fique mais perdida, mas você estava no início, Ana. No início da aula eu não mostrei para você chegar no calor externo e aí dividia nas duas formas? Sim. Lembra? Dividir em trabalho e energia interna. Se o trabalho for nulo, quer dizer que toda a energia externa que foi fornecida vai ser usada para aumentar a variação da energia interna do gás. Tá lembrado, né? Sim, professor. Perfeito. E aí nós vamos criar essa transformação aqui, ó. E quando é adiabática, ou seja, não há trocas com o meio, não tem troca. Então eu não vou ter calor sendo fornecido. Adiabática é isso, não há trocas com o meio externo. Então, se não vai ter troca, a minha variação de energia interna é igual ao trabalho. Só que o trabalho ele acaba sendo o quê? Negativo. Tá? Não vai ser um trabalho que realiza expansão. Na verdade, vai ocorrer uma contração. Tá? Vai ser negativo. Okay? Então, ao invés de seguir isso aqui, ó, que seria a norma, ele vai sofrer uma redução. Essa parte que eu só vou explicar depois, tá? Vamos passo a passo. Aqui exemplo para vocês de transformação adiabática, tá? Eu sei que as equações aqui vou deixar para explicar mais à frente, tá? Vou mostrar como nasceu aqui. Tá? Então, são exemplos para você ver isso aqui, quando é usado, mas também quando você está soprando e sai aquele vapor aqui da sua boca, né? Opa, não funcionou? Não entendi por quê, só era para funcionar. Porra. Puxa. Era para sair o gás aqui. Que pena. Eu vou estudar isso aqui depois e ver por que não saiu, tá? Fechou. Alguma coisa eu esqueci de programar corretamente no slide. Ó, processo adiabáticos na atmosfera. São características de grandes porções de ar. Quando uma dessas porções de ar sobe pela encosta momentânea, sua pressão diminui, ou seja, quanto maior a altura, menor a pressão. Não sei se já tinham visto isso. O que permite que ela se expande e se esfrie, perdão. Ela vai expandir e vai se resfriar. A pressão reduzida resulta em uma temperatura também reduzida, certo? Lembra dos gráficos? Exemplo aqui, ó, tá 25 graus, aí aumentou para 1 km, 15, 2 km, 5 graus, 3 km já é menos 5, 4 km menos 15. Né? Então, lógico, o cara que morar no 80º andar vai ter uma temperatura mais amena. Outro dia eu vi entrevista do empresário que ele construiu uma torre lá em Camboriú de 84 andares. Eu falei, caramba, será que é verdade? Eu tenho dúvida se ele estava construiu algo extraordinário, tá? Tem um projeto de construir uma maior ainda. Nada como a tecnologia, né, meus alunos? Com certeza quem morar em locais mais altos vai ter a temperatura menor, pressão menor, temperatura também menor. As medidas mostram que a cada decréscimo de pressão corresponde a uma elevação de 1 km, ou seja, para cada 1 km, pessoal, a cada 1 km, ó, as medidas mostram que a cada decréscimo de pressão corresponde a uma elevação de 1 km. Tá? Só que aqui, ó, a temperatura de uma porção dessas de ar seco diminui cerca de 10 graus Celsius. Então, ó,
A cada 1 quilômetro cai 10 graus Celsius. Então, 2 quilômetros, caiu 10. Né? Pode ver que a diferença é 10 em 10 aqui. Certo? A lei de Joule dos gases perfeitos. O que ele fala? Ó, a variação da energia interna de um gás perfeito depende exclusivamente do estado inicial e final da massa gasosa. Não depende das particulares transformações que ocorrem entre esses estados. Tá? Então depende do quê? Exclusivamente do estado inicial e final da massa gasosa. Não depende das situações particulares, das transformações que ocorrem entre esses estados. Então, logo, aquilo que a gente falou, ele entendeu que variou a temperatura, tem variação da energia interna. Olha lá, considere um gás sofrendo transformação. 3 diferentes formas. Fizemos vários exercícios na aula passada, lembra? PVT? Aqui está, ó. A variação da energia interna será a mesma nos 3 casos, uma vez que a variação da temperatura é a mesma. Então, aqui, a variação da temperatura é a mesma. Assim, pode dizer que a energia interna é a função de estado. A variação independe do caminho, ou seja, ó, se foi aqui, pegou aqui, ou foi esse outro caminho, ou se foi esse caminho aqui, ó. Entendeu? Então, a energia interna é uma função de estado. A variação independe do caminho que as partículas irão desempenhar no processo, tá? Ó, o trabalho realizado pelo gás será diferente em cada um dos casos. Ó. Então, o caminho da energia interna independe, mas o trabalho não. Em cada um dos casos, uma vez que nas 3 transformações exemplificadas, teremos áreas diferentes. Ó. Aqui eu tenho o quê? Triângulo, quadrado, dependendo da área. Você vai ter triângulos diferentes, né? Se pegar isso aqui, ó. Tá? Percebe-se, então, que enquanto a energia interna não independe do caminho, o trabalho é uma função de caminho, da trajetória que o gás vai descrever. A partir da primeira lei da termodinâmica, conclui-se que a quantidade de calor também será uma função do caminho. Demonstração da relação de Mayer. Vamos lá. Ele falou o seguinte, ó. Considere um gás ideal sofrendo uma transformação em que ocorre uma variação de temperatura de 2 maneiras diferentes. Primeiro, né? Vamos lá. A transformação isocórica. Tá certo? O que vai acontecer nela aqui? Tá? Lembra aquela professora, MC, delta T, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura, tá lembrado? Só que a massa é o quê? Nosso mundo de mols, tá? Vocês estão lembrados aí? Professor, não estou. E o segundo é quando a transformação isobárica ocorre com pressão constante. Então, uma você vai manter o volume constante e a outra você vai manter a pressão constante, tá ok? Isocórica, ela ocorre a volume constante, tá? Então, a volume constante, vai falar, professor, a fórmula é igual. Energia menos tempo, energia menos trabalho, perdão. Só quando chega aqui, ó, a minha fórmula fica número de mols, calor específico, vezes variação de temperatura. Aqui não. Vai ficar o quê? O número de mol vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Menos, tá, aquela parcela que eu tenho baseada na equação lá do nosso amigo Kepler, né? Número de mols vezes a quantidade geral vezes a variação de temperatura. Mas nós vamos aplicar as equações aí logo. Aí, como a variação de temperatura é a mesma nos 2 casos, tanto aqui como lá, então a variação de energia interna também será a mesma. Logo, a variação de energia interna, né, eu igualando uma transformação isobárica com a transformação isocórica, que é volumétrica, eu igualando a fórmula, eu vou igualar esse valor que está aqui a esse aqui, olha lá. Aí, como eu tenho N em todos os valores, eu posso cancelo N com N. Pá.
Eu tenho T, posso cancelar T. Vai sobrar só quem? CP menos CV passa para lá, menos CV. E o R, que não vai ser cortado, passa para cá. Fica R positivo. Tá? Ou seja, é a função do estado. Vamos lá. Então, nós temos transformações que pode ser cíclica. O que é transformação cíclica? Cíclica lembra um ciclo fechado. Uma transformação é dita cíclica quando o estado final de uma massa gasosa coincide com o seu inicial. Para o ciclo temos que a variação de energia interna então vai ser igual a zero. Tá? Porque ela depende do caminho, é igual a zero. Tá? Agora o trabalho é numericamente igual à área, que vai ser o ciclo. Ciclo no sentido positivo, trabalho positivo. Ciclo no sentido negativo, o trabalho vai ser negativo, tá ok? Aí a primeira questão, vamos ver se eu entender. Na primeira, verdade, a primeira é para explicar a teoria para vocês, tá? O que podemos afirmar? Um resumo do que eu falei até agora, talvez você ficou perdido e fala, professor, não entendi nada. Vou fazer um resumo bem simples, ó. O que podemos afirmar em relação à lei da termodinâmica para um gás que sofre uma transformação do tipo isotérmica? Vamos lá. Se for isotérmica, a variação de energia interna será zero, porque se não varia a temperatura, não tem variação de energia interna. Logo, se a equação aqui representando isso aqui, ó, quantidade de calor é igual a variação de energia interna mais o trabalho realizado, eu vou ter o quê? Se a energia interna é zero, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Certo? Toda energia recebida pelo meio será convertida em trabalho. Ok? E, se for isovolumétrica, o trabalho será zero, porque nós vimos que trabalho é pressão vezes a variação do volume. Se não tem variação no volume, a quantidade de calor que eu tenho é igual à minha variação de energia interna. O trabalho é nulo, não varia volume, não tem variação do meu trabalho, ok? Trabalho é pressão vezes volume. Dúvidas até aqui, pessoal, dessa parte? Isso aqui é importante entender. Ok. Para a gente resolver os próximos exercícios. Beleza. E aí, então, toda energia recebida é convertida em trabalho. Aqui, toda energia recebida pelo meio é convertida em energia interna. E no caso, transformação adiabática, vamos lá. É o seguinte, em uma transformação adiabática, o sistema não recebe e nem perde calor para a vizinhança, que seria o meio externo, ok? Ou seja, o valor de Q é igual a zero. Que não recebe, nem não fornece, nem recebe. Então, aí, sabendo que o calor é zero, eu tenho, passei o delta para o outro lado, ele fica menos. Então, o trabalho é igual a variação de energia interna, só que é negativa. Ok? O gás está totalmente isolado e sua energia flui entre trabalho e energia interna. Para que a energia de trabalho, que a expansão seria positiva, né, pessoal? A sua energia interna deve diminuir. Diminuição da temperatura e vice-versa. Bom? Então, transformação diamática não recebe nem perde calor. Calor é energia térmica em movimento. Fazer a segunda questão, pessoal. Vamos lá. Olha só. Uma certa quantidade de gás recebe 500 joules do meio externo. E somente 200 joules são convertidos em energia interna. Determina o trabalho realizado pelo gás. Ixi, minha voz está sumindo. Pessoal, vamos dar um intervalo, eu volto daqui a 10, 15 minutinhos, pode ser? Beleza, professor. Vamos adiantar que eu recupero minha voz. Valeu, senhor. Começou a sumir.